Sócrates foi um dos mais importantes filósofos de nossa civilização. Ele considerava que um dos sinais de sabedoria era a pessoa ser capaz de reconhecer a própria ignorância. Ele via que a maioria das pessoas achavam que sabiam mais do que realmente sabiam. Podemos ver essa falta de autoconsciência exemplificada em um fenômeno que é comum de acontecer quando a gente está aprendendo tarefas novas. Acontece assim. Com pouca experiência, a gente é muito autoconfiante. Conforme a realidade se mostra mais difícil de dominar, a nossa autoconfiança diminui. Com um nível médio de experiência, a gente já não é tão confiante quanto era no início. Com o tempo e a maturidade, nos tornamos mais competentes e mais confiantes, mas também mais conscientes das dificuldades que a tarefa apresenta. Esse fenômeno, identificado por David Dunning e Justin Krieger, é chamado o efeito Dunning-Kruger. É também conhecido como efeito da superioridade ilusória. A ignorância sobre as dificuldades da tarefa é parte da razão desse fenômeno. Trago aqui apenas alguns exemplos de classificação da ignorância. Por exemplo, eu sei que não sei os nomes de todos os países que existem, nem todas as bandeiras desses países, conheço apenas alguns. Também sei que praticamente não conheço nenhuma palavra da língua japonesa, nem de hindi, que é a língua falada na Índia. Quando a gente tem noção daquilo que não sabe, essa é a ignorância conhecida. Outro exemplo de ignorância que existe é quando aquilo que a gente sabe não está de acordo com a realidade. Podemos falar da história de Semmelweis, um médico húngaro que no século XIX queria entender a razão do grande número de mortes de pacientes e descobriu que os médicos lavarem as mãos antes de atenderem reduzia o número de mortes. Para a ciência da época, esse conhecimento não fazia sentido. Mesmo que a pesquisa de Semmelweis estivesse correta, a comunidade de cientistas e de médicos da época não recebeu esse estudo de forma positiva. Alguns acharam suas conclusões completamente erradas, outros não queriam nem saber dessas ideias. Outros consideraram a proposta idiota e o ridicularizaram. E houve também aqueles que se irritaram, pois sabiam que lavar as mãos só faria o médico gastar mais tempo em coisas desnecessárias prejudicando os pacientes. Hoje sabemos que quase toda a comunidade de cientistas e de médicos da época estava errada. Levando em conta essa situação, existe também um fenômeno comum nos grupos, que é a tendência do ser humano de rejeitar novas evidências ou novos conhecimentos se eles contrariarem as ideias já estabelecidas no grupo. O nome desse fenômeno é chamado efeito Semmelweis. Quando aquilo que sabemos não é verdade, esse tipo de ignorância é classificada como erro. O que os médicos da época não sabiam que não sabiam é que existia uma razão pela qual lavar as mãos era importante. Isso foi descoberto depois. As mãos não lavadas dos médicos estavam contaminadas com micro-organismos, e ao entrar em contato com os pacientes, esses micro-organismos também os contaminavam. Através de observações e pesquisas, foi possível comprovar que muitas das doenças conhecidas eram causadas por micro-organismos, dando origem à teoria microbiana das doenças. Essa teoria recebeu grande aceitação devido ao trabalho do cientista francês Louis Pasteur. Quando a gente não tem noção daquilo que não sabe, podemos chamar isso de ignorância desconhecida. Pode ser que mesmo depois que a gente tenha a informação correta, que a gente rejeite essa informação. Isso pode acontecer pela nossa dificuldade em reconhecer nossos próprios erros. Pode ser ameaçador. Pense nos colegas que ridicularizaram Semmelweis. Será que eles reconheceram logo o erro ou continuaram enganando a si próprios? Nesse caso, um mecanismo emocional está prejudicando a inteligência da pessoa. Ela não consegue perceber as coisas com clareza. Quando nos mantemos num estado de ignorância porque não conseguimos aceitar a realidade, podemos classificar essa ignorância como negação. Por outro lado, às vezes temos o conhecimento correto, mas não temos consciência disso. Quando não temos a consciência daquilo que já sabemos, esse conhecimento pode estar relacionado com a intuição. Nem sempre a intuição está correta, mas frequentemente ela nos ajuda a compreender melhor a situação. Quando não temos consciência do conhecimento que já temos, podemos chamar isso de conhecimento ignorado. A palavra ignorância vem do latim e significa não saber. As classificações apresentadas aqui neste vídeo são apenas algumas das que existem. Quando nos aprofundamos nesse tema, podemos ver que há muito mais coisas a aprender sobre a ignorância.